É isso, hein? Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. Vamos falar do Campeonato Carioca 2025, entrando na última rodada da fase classificatória para a definição do grande campeão da Taça Guanabara, que foi o Flamengo pela 25ª vez, a segunda seguida, é bicampeão da Taça Guanabara, e claro, já definiu o rebaixado e vai definir nesse domingo os 4 semifinalistas. Flamengo e Volta Redonda já estão lá. Você vai deixando o seu like, se inscreva aí no nosso canal pra gente falar tudo que tá rolando no Estadual do Rio de Janeiro. Nesse sábado, abertura da última rodada, o Flamengo meteu 5-0 no Maricá. Essa última rodada foi para definir o campeão mesmo, ou melhor, nessa abertura no sábado foi para definir o campeão. O Flamengo fez 5-0 no Maricá, no Maracanã. O Maricá que teve um início muito forte, né, com 5 jogos sem derrota, mas nos 6 últimos não conseguiu ganhar de ninguém. Na verdade, somando-se o 5º jogo, que foi um empate, né, ele ficou 7 jogos sem vencer do meio da fase classificatória até o final, terminou lá embaixo na tabela. E o Flamengo, grande campeão da Taça Guanabara pela 25ª vez, é disparado o maior campeão de Taça Guanabara. Ele tem 12 títulos a mais do que o segundo maior campeão, que é o Vasco, né, que tem 13, o Fluminense tem 12, o Botafogo 8. Então o Flamengo bem à frente dos seus adversários quando a gente fala de Taça Guanabara, e também de estadual, é o maior campeão de todos. 5-0 para cima do Maricá, no Maracanã, com a equipe completa. Teve gol do Arrascaeta, gol do Gerson, enfim, Flamengo muito bem no campeonato. Campeão da Taça Guanabara e, claro, vai com vantagem para as semifinais de 2 resultados iguais. No Elci Rezende, o Boa Vista venceu o Volta Redonda por 2-0. Boa Vista, que empatou muito no campeonato, tirou a chance do Voltaço de ser campeão da Taça Guanabara. O Boa Vista luta por vaga na Taça Rio, que é aquele torneio de consolação. No Lorival Gomes, ainda no sábado, Sampaio Correia e Portuguesa. Sampaio lutando por vaga na semifinal ainda. Assim como Vasco e Botafogo, que se enfrentam em São Januário, domingo 6h30. Aí, de fato, as decisões da vaga nas semifinais. Vasco e Botafogo. O Vasco precisa ganhar esse jogo. O Botafogo também precisa ganhar e precisa secar alguns adversários. No Maracanã tem Fluminense e Bangu. O Fluminense vai precisar ganhar esse jogo e torcer contra o Vasco, ou ganhar por uma vitória com maior margem em relação ao Vasco. E tem também no Jânio Moraes, Nova Iguaçu e Madureira, os dois com chance também de chegar às semifinais. Então, muitos times ainda brigando pelas vagas nas semifinais. Flamengo e Volta Redonda já qualificados, Vasco e Botafogo, Sampaio, Fluminense, Nova Iguaçu e Madureira. Então são 6 times ainda vivos na luta pelas 2 vagas na semifinal, além, claro, de Flamengo e Volta Redonda, que já estão matematicamente garantidos, aliás, matematicamente garantidos em primeiro e segundo, né? O Flamengo, campeão da Taça Guanabara, o Volta Redonda foi segundo, portanto os dois vão ter a vantagem dos 2 resultados iguais na semifinal. Tá aí, classificação da fase classificatória, já entramos na última rodada. O Flamengo, grande campeão da Taça Guanabara pela 25ª vez e bicampeão, né? Ganhou em 2024, agora 25 também, 23 pontos. Flamengo, o melhor time da fase classificatória da Taça Guanabara do futebol do Rio de Janeiro. Segundo lugar, o Volta Redonda, 20 pontos, fechou com o vice-campeonato da Guanabara e vai ter vantagem nas semifinais, enfrentando o terceiro colocado ao final aí da classificação no domingo. Terceiro lugar, o Madureira, 15 pontos. Madureira, para classificar, ele joga com o Nova Iguaçu fora de casa, precisa ganhar o jogo. Ganhando o jogo, Madureira fecha a conta e passa a régua. Se empatar, aí ele vai ter que secar uma boa galera aí. Vai ter que secar o Sampaio Correia, vai ter que secar o Nova Iguaçu também, Fluminense, Vasco. Aí ele só vai poder ser ultrapassado por um. Então, se empatar, ele fica em risco. Se vencer, tá classificado. Quarto, Vasco da Gama, pega o Botafogo, precisa ganhar o jogo. E ganhar o jogo não só basta, porque se Madureira e Fluminense vencerem também, ele vai ter que medir forças no saldo de gols com o Fluminense. Por exemplo, o Vasco ganha do Botafogo de 2-1, o Madureira ganha do Nova Iguaçu de 1-0 e o Fluminense faz 3-0 no Bangu, o Vasco vai estar eliminado, porque o Fluminense vai superar o Vasco no saldo de gols. Então a situação do Vasco não é fácil, ele tem um clássico contra um time forte, grande, Botafogo, e ele ainda precisa controlar a questão de saldo. Então não só a vitória vai garantir classificação, não. Depende dessa luta por saldo de gols e eventualmente gols pró também. Quinto lugar, o Fluminense, 14 pontos. Grande vantagem do Flu, pega o Bangu no Maracanã, em casa, o pior time do campeonato, já rebaixado. Fluminense precisa ganhar o jogo e secar Madureira ou Vasco da Gama. Se o Fluminense vencer, Vasco da Gama também ganhar e o Madureira ganhar, é a mesma história, vai competir no saldo, principalmente com o Vasco, né? O Madureira ele não alcançaria, caso vença. Precisa então secar o Madureira e ganhar por uma margem maior do que a que o Vasco eventualmente ganharia
do Botafogo, né? Então tem essa disputa por pontos, mas também no saldo. Sexto lugar, o Boa Vista, 14 pontos. Esse já jogou, já encerrou sua participação, não se classifica, tá na luta por Taça Rio. Sétimo lugar, o Botafogo, 13 pontos. Botafogo parece uma situação difícil, mas não é tanto. Ele precisa ganhar do Vasco da Gama e precisa secar Fluminense ou Madureira. Madureira empata com o Nova Iguaçu. Botafogo ganha do Vasco. E mesmo que o Fluminense vença o Bangu, o Botafogo vai passar. No caso, junto com o Fluminense, nesse cenário, né? Então, o Botafogo ganhando do Vasco, ele precisa secar o Madureira. Ou o Fluminense, mas é um pouco mais difícil. O Fluminense pega o Bangu. Oitavo lugar, o Sampaio Corrêa tem 13 pontos. Outro que tem chance, precisa ganhar da Portuguesa. E de 3 resultados precisa que 2 aconteça. Ou que Vasco da Gama e Botafogo empatem, não pode haver um vencedor aí. Ou que o Fluminense tropece, só empate com o Bangu. Ou o Madureira também não vença. Nono lugar, o Nova Iguaçu, 13 pontos, também tem chance, enfrenta o Madureira em casa, precisa ganhar, e é a mesma história do Sampaio Corrêa, sendo que ele ainda tem que torcer contra o Sampaio também. Décimo lugar, o Maricá, 12 pontos. 11º lugar tá a Portuguesa, com 10. A Portuguesa ainda encerra sua participação. 12º, a Portuguesa tem chance, né, de chegar na Taça Rio. Assim como o Boa Vista está nessa luta, a Portuguesa ainda tem chance matemática disso. Vai precisar ganhar o Sampaio e secar o Nova Iguaçu. Lanterna do campeonato, já foi rebaixado a equipe do Bangu com 4 pontos. Então a gente tem Flamengo e Volta Redonda já classificados na semifinal, Madureira, Vasco da Gama, Fluminense, Botafogo, Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu com chances matemáticas de classificação para as semifinais também. É claro que as chances maiores aí são de Madureira, Vasco, Fluminense e Botafogo. Esses são os 4 com mais possibilidades. Sampaio Corrêa precisaria aí de 3 resultados, que 2 de 3 aconteçam, é mais difícil, assim como Nova Iguaçu, esses têm chances menores, embora sejam chances possíveis, nada de outro mundo também, mesmo para Sampaio e Nova Iguaçu. Então, um cenário bem diverso, com muitas possibilidades, 2 vagas em aberto para 6 times ainda com chances: Madureira, Vasco, Flu, Botafogo, Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu. E lembrando que o Bangu foi rebaixado ainda na rodada anterior. Vamos aos principais artilheiros do Campeonato Carioca. Pablo Verrete, do Vasco da Gama, ele tem 5 gols. Zé Vitor, do Boa Vista, também tem 5. E é um trio de artilheiros. Germancano, do Fluminense, 5 gols. 4 gols para o Wallace Ian, do Flamengo. Valber, do Maricá. E fechando a lista, o Lohan, da Portuguesa. Esse foi o resumo do Campeonato Carioca 2025. Estamos na última rodada. Já temos a definição do grande campeão da Taça Guanabara nessa temporada. É o Flamengo pela 25ª vez levantando o troféu. A segunda vez seguida é um bicampeão da Guanabara. Curtiram o vídeo? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!